por que nós psicólogos devemos fazer contrato para trabalho clínico, né? Não só o contrato de psicoterapia, mas o contrato de modo geral. Olá, gente, bom dia. Eu acho que esse ponto de hoje é um ponto assim, parece óbvio para alguns, mas eu vejo que na prática isso não acontece. Até porque o contrato normalmente é visto como um contrato de psicoterapia. Por que isso é visto assim? Só o contrato de psicoterapia, sendo que a gente não faz só psicoterapia dentro do nosso trabalho clínico, né? E às vezes a gente não é esse serviço que a gente está prestando ali. Isso é uma coisa muito importante da gente refletir, da gente pensar. Então, quando a gente fala de contrato, a gente precisa saber que tipo de prática, que tipo de serviço eu estou oferecendo. O contrato, primeiro ponto aqui, o contrato que ele serve para delimitar, né, as responsabilidades das partes, né, tanto do psicólogo quanto do paciente ali naquele processo, ou do responsável do paciente, né, que o contrato às vezes ele é firmado não com o paciente, porque às vezes é criança, adolescente, é firmado com o adulto, né, por isso que eu acho estranho quando a pessoa fala assim, foi a primeira sessão do adolescente, por exemplo, e ele foi sozinho, né, na primeira sessão. Como ele é menor de idade, não tem como a gente fugir de conversar com os responsáveis. Até porque, se a gente não conversa com os responsáveis, se a gente não, né, faz o contrato com o responsável, isso pode ficar totalmente aberto ali, né? E a gente pode estar... Inclusive, eles precisam assinar para autorizar. Então, não se faz... atendimento com menor de idade sem o adulto ali, o responsável legal. Não adianta ser a avó que não é responsável legal, não, tem que ser o responsável legal, para ele saber o que ele está contratando ali dentro, né? Então isso é muito importante. Na psicoterapia online é obrigatório, né, que se tenha contrato. Então a gente não pode nem fugir disso, que é obrigatório ter, através da assinatura online, assinatura digital, né? Você que é do curso, a gente tem aula sobre isso, a gente tem uma aula só, um curso só sobre psicoterapia online. Agora, então tá. Então, se a gente já entendeu, o primeiro ponto para a gente entender, para começar a entender a importância do contrato, é que a gente contrata um serviço específico, né? Se a gente contratou um serviço específico, a gente tem que ter delimitado o que é, né, que a gente vai esperar desse serviço, né? Eu coloquei alguns pontos aqui que eu acho que pode ser uma coisa interessante para ter dentro de um contrato, independentemente do serviço, inclusive, que você vai oferecer. Por quê? Quando a pessoa entra ali no nosso consultório, a gente não está fazendo psicoterapia, a gente está fazendo avaliação psicológica, né? É um serviço específico, um preço específico, né? Ou seja, é um serviço que a gente está prestando. Tem tempo delimitado esse serviço de quando acabar? Não, não tem tempo delimitado, a não ser que você vai fazer um psicodiagnóstico para elaboração de algum documento. Aí sim, você fecha um enquadre. Um enquadre, normalmente, sei lá, no mínimo 10 sessões, onde você vai ter uma experiência aí de atendimento, com, né, de avaliação com familiares, com o paciente, aplicação de testes, inventários, né? E aí é um processo de avaliação psicológica, digamos, bem técnico, para emissão, com o propósito, com o objetivo de emissão de documentos. E aí, isso também é contratado. Tem que explicar esse propósito. A pessoa não está ali para psicoterapia, ela está ali para ser avaliada e ser emitido um documento no final, né? Não é para tratamento. Então, gente, o contrato de psicoterapia, o contrato de trabalho, né, que não é só o de psicoterapia, ele vai servir para nortear a pessoa do que ela contratou, do que ela está fazendo ali naquele momento. Aí os contratos mudam. É uma pergunta, olha, a pessoa acabou de entrar, ela está fazendo avaliação. Contrato de avaliação. Que serviço você está prestando para essa pessoa? Você não está prestando um serviço de psicoterapia, mesmo que ela te procure para serviço de psicoterapia. Você não está prestando um serviço de psicoterapia a ela. Você está prestando um serviço de avaliação psicológica, para saber, inclusive, como é que você pode ajudar essa pessoa, se é no processo de psicoterapia ou não. E ali, gente, no contrato, outras coisas importantes que devem ter: contato de urgência. Contato de urgência para a gente poder ligar, né, caso aconteça alguma... A gente não está falando só de pessoas que estão no nível de adoecimento grave, um transtorno mental grave, que a gente precisa ter pessoas que a pessoa pode entrar numa crise psicótica, né? A gente precisa ter acesso a familiares. Não, a gente está falando só disso, não. A gente está falando de uma pessoa que não tenha nenhum, tá ali por autoconhecimento, né, pessoa saudável, só que faz de conta a pessoa, sei lá, escorrega e quebra a perna no nosso consultório.
ou perde a consciência ali no nosso consultório, que bateu a cabeça. A gente precisa ter contato, gente, das pessoas. A gente é um profissional de saúde, né? A pessoa vai passar muito tempo com a gente ali dentro. Ela fica 1 hora dentro do consultório com a gente, semanalmente. Minimamente, a gente tem que ter um contato para que qualquer coisa aconteça, a gente tenha a quem recorrer, né? Então, isso faz parte do serviço da área da saúde, né? Então, é importante que a gente tenha algum contato. Você vai fazer qualquer tipo de contrato em qualquer lugar, tem um contato de emergência, né? Para você poder ligar, não consiga falar com a pessoa, até para desmarcar, para se alguma coisa possa acontecer, caso for necessário, né? A gente vai falar também de ambiente de sessão, equipamentos necessários, caso isso for o atendimento online, né? Que é muito importante que tenha toda a privacidade, né? A gente tem que avaliar se essa pessoa está apta ou não para o trabalho online, né? A gente vai falar do fim do processo, do contrato a gente já fala do fim. Por quê? Porque as pessoas pensam que, tipo assim, até quando? Quando que eu vou fazer? Não sei qual é o propósito do trabalho, eu tenho que entender. Então, a avaliação é justamente para isso. Você tem que explicar exatamente isso. Você está descobrindo como você vai ajudar, né? Que tipo de. O que você está. Né, o que a pessoa está buscando, mas em cima disso, como é que você pode dar a sua ajuda? A gente vai falar de desistências. A desistência tem, né? Ou seja, a gente não pode obrigar uma pessoa a estar ali com a gente, mas isso tudo tem que ser documentado. Então, a gente vai falar como é para que a pessoa receba a nossa alta, né? Então, isso é diferente, né? Honorários, né? A gente vai falar de pagamento, a importância disso para o trabalho ocorrer, né? Porque aquele profissional, aquele paciente que deixa, né, para a última hora o psicólogo, como se o psicólogo estivesse ali de brincadeira, né? Ele estivesse dando uma ajudinha, não, uma troca, um serviço que você está prestando, né? Então, olha, para finalizar aqui, nosso contrato, gente, é obrigatório no online, é super necessário para qualquer serviço que eu for prestar, seja ele avaliação psicológica, orientação psicológica, o contrato ele pode ir mudando, né? Ele vai mudando também com o tempo. Então, não só na psicoterapia, e a psicoterapia também é importante estar contratada, ele vai evoluindo, né? Então vamos colocar isso no contrato também, que a gente vai iniciar, então, um processo tal. Então, é importante, a gente termina uma avaliação, a gente vai ter que dar um feedback, né, do como a gente vai poder ajudar essa família, a pessoa, né? E às vezes é mais de um serviço que a gente vai prestar, né? Então, tudo isso tem que estar contratado para a pessoa saber o que ela está pagando, o que ela está contratando, né? Vocês são alunos, vocês têm aula específica sobre isso, né? Lá no módulo 3 tem aula sobre contrato terapêutico, né? Mas aqui eu acho que eu dei um bom apanhado para quem não está no curso também, né? Quem quiser conhecer o nosso curso também, né? Então, gente, olha, eu vou pedir sugestões para vocês também. Me mandem no direct, me mandem aqui. Eu sempre falo que vou botar caixinha de pergunta, nunca coloco, mas vou botar a caixinha de pergunta lá para vocês colocarem. Fiquem tranquilos que a caixinha de pergunta não aparece o nome de vocês, né? Aparece só para mim, né? Mas eu não divulgo, mas vocês podem colocar dúvidas lá também que eu respondo. Suas dúvidas podem ajudar a nossa comunidade, né? De psicólogos, né? Então, a gente trazer sempre reflexões sobre dúvidas da prática clínica. Então, tragam perguntas para mim, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa live, refletido sobre a importância do nosso contrato. Compartilhe aqui esse Instagram com outros colegas, tá bom? Então, gente, ó, prazer em conhecer quem tá chegando aqui agora. Tchau, tchau. Quem quiser, a aula de diagnóstico também tá lá na bio. Tá aberta, tá gratuita. Vai fechar daqui a pouco, mas por enquanto tá aberta lá. Tchau, tchau, gente.